privacidade para os cidadãos e transparência das práticas de coleta de dados pelos governos e corporações passaram a ser prioridade na luta pelos direitos civis e humanos desse nosso século XXI, e é sobre isso que a gente vai discutir agora nessa mesa. Gente, eu chamo aqui ao palco Jacob Appelbaum, especialista e pesquisador americano em segurança de computadores, um dos principais membros do projeto da rede de anonimato Tor. Jacob, está aí? Jacob, suba o palco. Chamo também a Natália Viana, jornalista responsável pelo Wikileaks Brasil, pela agência pública. Bem-vinda. Sérgio Amadeu, sociólogo, professor da Universidade Federal do ABC, militante, pesquisador da cultura hacker, segurança. Bem-vindo, Sérgio. Convido o Roy Singham, CEO da ThoughtWorks, advoga globalmente pela privacidade e segurança nos países do Sul Global. Roy? Are you here? Todo mundo chegando, tá? Todo mundo pelo Centro Cultural chegando. E eu convido para fazer a mediação desse debate o Rafael Moreira, secretário adjunto da Secretaria de Políticas de Internet do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente tinha combinado aqui uma abertura para o painel, que é justamente We are going to stand up. E a gente queria pedir para todo mundo que está acompanhando aqui um aplauso muito forte para essas 6 pessoas: Julian Assange, Chelsea Manning, Edward Snowden, Glenn Greenwald, Laura Poitras e David Miranda. Sem o trabalho corajoso desses jornalistas e whistleblowers, esse evento NET Mundial não estaria acontecendo. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença aqui de todos que estão online, via aí a plataforma do participa.br/arena. Nós vamos colocar aqui, em primeiro lugar, uma diferença na composição. Eu vou pedir, em primeiro lugar, para falar a Natália Viana, né, para ela falar que nosso painel sobre a soberania digital e violência na era da internet. Né, a Natália é jornalista independente, tem experimentado na prática a transformação das bases do jornalismo, é repórter investigativa. Né, ela tem mestrado em Londres, atuou no Centro de Jornalismo Investigativo e colaborou com veículos como The Guardian, BBC, Independent. Então, Natália, eu queria então passar a palavra para você, né? 8 minutos inicialmente. Nós vamos fazer o seguinte, a lógica. Cada um fala durante 8 minutos, mais ou menos 10 minutos, com a tolerância, e depois a gente vai passar para um conjunto de perguntas ao final. Natália, por favor. Obrigado. Obrigada. Inicialmente estava combinado uma outra ordem, mas eu fico muito honrada de estar aqui, de abrir essa mesa, com ativistas importantíssimos da internet. Muito obrigada ao Participa BR por nos receber aqui. O que eu tenho para falar, na verdade, é curto, não sei nem se chega a 8 minutos. Eu acho que é importante, quando nós estávamos discutindo essa mesa, nós todos chegamos à mesma conclusão. É impossível falar de vigilância sem falar na situação dessas 7 pessoas que estão, dois efetivamente presos, né, Julian Assange e Chelsea Manning, e os outros em exílio ou autoexílio. O Julian Assange está preso há 1.233 dias. O Edward Snowden está em exílio na Rússia por 1 ano, não se sabe o que vai acontecer depois de 1 ano. Ele já foi acusado formalmente nos Estados Unidos. Sarah Harrison, integrante do Wikileaks, que levou o Snowden até a Rússia, está em exílio voluntário, em exílio fora do Reino Unido, porque foi aconselhada para não voltar. E o David Miranda, o brasileiro, que é parceiro do Glenn Greenwald, ficou detido durante 9 horas no aeroporto de Londres, acusado pela lei, acusado não, sob a legislação antiterrorismo.
O evento NET Mundial foi uma iniciativa grandiosa e ousada do governo brasileiro para tentar pautar e desbloquear o debate sobre a internet no mundo. Ele nasceu da indignação da presidenta Dilma Rousseff, depois que houve a revelação dos vazamentos, dos documentos vazados por Snowden, que mostraram que ela mesma estava sendo vigiada e a Petrobras estava sendo vigiada pela NSA americana. No entanto, grande parte dos participantes da comunidade pela liberdade na internet acredita que o evento foi bastante tímido. Tirar a questão da vigilância do texto principal é apenas uma face da postura do governo brasileiro sobre a questão da vigilância. Se o governo brasileiro quer liderar o debate mundial sobre governança na internet e vigilância, que foi, afinal, o que levou à indignação da presidenta Dilma, ele tem a obrigação moral de intervir na situação dos 7 acusados e exilados efetivos que mencionamos no começo do debate. O governo brasileiro deixou sem resposta oficial o pedido ao asilo do Snowden, que declarou abertamente à imprensa brasileira seu desejo de receber asilo no Brasil. Fontes do Itamaraty já afirmaram algumas vezes à imprensa, que o Brasil não se interessa por atender a esse pedido de asilo. O Brasil, ao mesmo tempo, jamais se posicionou fortemente sobre a situação de Julian Assange, que está preso há 1.233 dias, quase 2 anos na Embaixada Equatoriana, em Londres. O impasse diplomático entre Equador e Reino Unido, que se nega a dar o salvo-conduto para que o Assange viaje ao país que lhe deu asilo, precisa urgentemente de mediadores para avançar. Eu, pessoalmente, vejo o Brasil como um candidato natural e necessário como mediador, pela sua experiência e a eficiência do nosso Itamaraty em negociações internacionais. Agora que o Brasil quer ser uma liderança mundial no debate sobre governança da internet, terá que assumir uma posição mais firme. Não existe discussão sobre internet, liberdade, princípios e vigilância sem buscar uma solução para a criminalização desse trabalho jornalístico realizado por este grupo de pessoas. Tentar fingir que essa questão, que está no cerne da atual geopolítica digital mundial e da preponderância americana sobre a internet, não existe, é como não ver o elefante branco na sala. Qualquer tentativa de avançar no debate mundial sem falar disso é incompleta e impotente. Eu queria ser mais clara. Um pedido, acredito que todos da mesa concordam. Presidenta Dilma, ofereça asilo a Edward Snowden. E ajude na mediação do impasse entre Reino Unido e Equador para que o jornalista Julian Assange goze finalmente do exílio político que ele já recebeu do nosso país irmão. Bom, eu gostaria então de aproveitar, passar a palavra para o Sérgio Amadeu, Serginho, nosso companheiro do Comitê Gestor da Internet. O que é muito interessante nessa conferência é o modelo multissetorial. E aí acho que o Sérgio pode até falar também da importância desse modelo multissetorial, que envolve aí todos os representantes, os stakeholders, os atores que lidam com a internet no Brasil. Ele presidiu o ITI, é professor adjunto da Universidade Federal do ABC, sociólogo e doutor em ciência política pela Universidade de São Paulo. Serginho, tem 10 minutos. Obrigado, Rafael. Jacob, Roy, Natália, todas e todos presentes. A questão que eu queria dizer é o seguinte, nós aprovamos a lei mais avançada da internet no mundo. Isso é verdade. Eu e vários que estão aqui ajudaram a aprovar essa lei, ajudaram a escrever essa lei. Isso também é verdade. Mas também é verdade uma questão que todos nós precisamos saber. Para aprovar essa lei, nós tivemos que fazer concessões aos grupos vigilantistas, conservadores e retrógrados que dominam o Congresso Nacional Brasileiro. Nós tivemos que fazer concessões, e uma delas, eu quero deixar claro aqui, é o artigo 15 do Marco Civil.
O artigo 15 é na contramão do que nós vamos falar nessa mesa, porque ele ordena que todos os provedores de aplicação guardem os logs, ou seja, guardem o acesso às informações, os metadados dos cidadãos que acessam um site, acessam uma página. Veja bem, você vai me dizer, pô, mas as redes sociais já guardam esses dados. É verdade. Elas guardam esses dados porque esses dados são vendidos. Esses dados são os dados que são processados, são manipulados, e que hoje são dados que têm um enorme valor econômico nessa economia da atenção, nessa economia da informação. A grande questão é que, ao obrigar que todos guardem dados, sabe o que nós estamos fazendo? Obrigando aqueles que não guardavam também passem a guardar dados, e aumentando o mercado de tratamento de dados pessoais. O grande problema do mundo que a gente vive, e a grande mudança da espionagem, no meu modo de entender, é que a espionagem da NSA não é feita só diretamente sobre as pessoas. A fronteira da guerra eletrônica, da guerra digital, da militarização da internet, ela é feita através das corporações que nós utilizamos, que prazerosamente nós utilizamos. Os dados que nós passamos para essas grandes corporações, as informações que a gente coloca, são informações que não ficam só com essas corporações. Elas são corporações que estão entregando esses dados para o processamento, não só para finalidades econômicas, mas para finalidades geoestratégicas também, para finalidades de manutenção de um poder global baseado na violência. É isso que nós não podemos concordar. Nós temos que fazer de tudo para colocar a privacidade hoje acima, na verdade, de uma série de entraves, acima dos ganhos econômicos das corporações. As corporações só devem poder guardar os nossos dados com a nossa concordância. Nós não podemos baixar essa guarda, nós não podemos deixar que esse processo de vigilantismo, seja para finalidade econômica, passe também a ser um processo de vigilantismo para finalidades políticas. Ou seja, nesse momento que nós estamos vivendo, a fronteira da guerra cibernética é o nosso computador. Aqueles que usam Windows sabem muito bem que tem um mecanismo de DRM embutido dentro dele. E eles deveriam trocar o Windows, exorcizar suas máquinas, tirar imediatamente isso. Por quê? Porque, na verdade, a despeito de fazer a garantia da propriedade intelectual, eles violam o princípio de privacidade. Eles entram na máquina das pessoas e ainda cinicamente põem um aviso. Assim, você está usando alguns softwares que não estão legalizados. Então, não estão devidamente licenciados. Então, sabe como é que eles descobriram isso? Eles invadiram a máquina das pessoas. Essa invasão é o que eu tenho dito no Congresso Nacional, nas audiências públicas. Quem mais invade as máquinas das pessoas hoje não são crackers nem hackers, são grandes corporações. E essas grandes corporações, elas invadem as nossas máquinas, e agora nós descobrimos, graças ao Edward Snowden, na verdade muitos de nós já sabiam, mas esses dados são passados para a agência de informação, a NSA. Então, o que acontece? Nesse momento aqui, eu estou muito contente por ter aprovado o Marco Civil, mas chamo a todos, nós temos que trabalhar a lei de proteção de dados. E se o governo não quer enviar uma lei de proteção de dados avançada, nós temos a plataforma colaborativa, podemos criar uma lei de proteção de dados que vai neutralizar todos esses penduricalhos equivocados, vigilantistas colocados no Marco Civil. Nós podemos montar uma frente parlamentar em defesa da privacidade e pela transparência total ao poder, como está no livro do Cypherpunk. O nosso princípio deve ser privacidade completa para o cidadão, transparência total para o poder. E é nisso que eu termino dizendo. Esse net mundial, no momento de grave crise da defesa dos direitos humanos, onde a defesa da privacidade é um elemento crucial,
nessa net mundial, não tirar um apelo contra a militarização da internet, não tirar uma decisão, um documento que diga que nós não aceitamos o vigilantismo de massa. Nós não somos ingênuos, nós não vamos falar chega de guerra, nós não somos ingênuos, mas nós temos tratados contra armas químicas, e nós precisamos de um tratado mundial contra a transformação do cidadão em alvo militar. Chega, pela privacidade e em defesa da internet livre. Eu gostaria de passar a palavra agora a um convidado ilustre, Jacob. É um especialista em segurança de computadores dos Estados Unidos, defensor da filosofia hacker, é um dos principais nomes por trás do projeto Tor, The Onion Root, né, que é uma rede de software livre que cria ambientes de anonimato para navegação pela internet. Acho que boa parte das pessoas que já usaram o Tor para comunicações seguras. Ele é um figurativo no trabalho de seleção, interpretação e publicação dos documentos revelados por Edward Snowden em junho de 2013. Seu trabalho já esteve a serviço de grupos como Kink.com, Greenpeace e Rux Society, entre outros. É alvo constante de ações da lei dos Estados Unidos. Já teve os dados de sua conta no Twitter entregues ao governo norte-americano via ordem judicial. Foi detido mais de uma dezena de vezes e seus celulares e laptops foram apreendidos, entre outras situações. Jacob, thank you indeed for your presence here. You have 10 minutes to speak out. Great. So, first I want to say thanks for having me again in Brazil. The last time I was here for FISLI, which is my favorite free software event in the world. And I want to say that it isn't without some controversy. As I guess you've heard, there's been some things that have been revealed since the last time that I was in Brazil. It turns out that the entire world is under a kind of surveillance, and there are different kinds of surveillance activities that are happening right now, but the main surveillance that concerns me is the dragnet surveillance, or the mass surveillance of the entire planet. And part of the reason that it concerns me is because it helps to enable a body politic of fear. So it is the case that even this talk that we are doing now embodies that. You'll understand why later, I suspect, but it is the case that there is so much fear that is caused by the hegemony of surveillance and the surveillance powers that it causes even some of the bravest people and some of the most rightly aligned people to, unfortunately, have fear about supporting the right people. I'm really sad to see, and I'm sorry to say this, and I say it with all due respect, that despite the fact that Edward Snowden has revealed the greatest spying in human history, which includes the revelation that Dilma herself was spied upon by the NSA, and that Merkel was spied upon by the NSA, Brazil has not yet offered Edward Snowden asylum, and that is a great shame. But it is also the case that we nearly did not have this panel, because it is the case that Brazil is afraid of my country and what my country might do with what I might say and what Julian Assange might say. So while I wanted to tell you a little bit about surveillance, I want to tell you instead a little bit about what it's like to live under surveillance. And to live under surveillance is to have a constant fear that whatever you do will impact everything else you might wish to do in the rest of your life. So for example, there is a concern that I or Julian Assange might say something that would change the US position about surveillance and NetMundial. And it is the case that to me, there can be no greater disrespect than to silence Julian Assange, or to even suggest that it would be appropriate to silence Julian Assange, given how much he has given, nearly his entire life, to help Edward Snowden, and to help you all to understand what Edward Snowden has revealed. So I hope that you will tell the Brazilian government that you do not care what the United States government says about NetMundial, and rather that you will say that you care about knowing the truth, especially when oppressors are here and they are surveilling you. Rather than giving the stage to Carl motherfucking Bildt, the Swedish foreign minister who collaborates with the NSA and spying, it should be the case that Edward Snowden should be on the stage at NetMundial, and Julian Assange should be on the main stage as well.
And to that end, it's important to understand that Brazil has surveillance as well. It is the case that there is data retention, and it is the case that there is censorship. You must tear down the censorship in Brazil. It is fundamentally wrong to censor the internet. You must not allow this to stand, and you must destroy data retention. Using strong encryption, it is possible to route around policy people that do not respect your fundamental human rights. And you, every single person here, especially you who asked the question about cryptography earlier, you can be part of building the solution to these problems. You can make it so that when policy people would want to cave to my government's shameful pressure, where they do not respect your human rights, where they say that you are less than me because I have an American passport and you a Brazilian passport, you can help to change that dynamic so that they cannot do that. No pressure, but if you fuck it up, humanity loses. Really. And the people that organize Feasly, they are helping to organize the resistance, but not just the resistance. For there is protest, and there is resistance, and then there is alternative building. And the alternative building will be done by us. I think the Brazilian government is moving in the right direction, and I think that is very good. But just a few minutes before we went on stage, I wasn't sure that I would go on stage, precisely because surveillance creates this kind of a fear in a person. It creates the kind of a fear in a society, and it has total domination over societies at times. The surveillance data that the NSA collects, that the GCHQ collects, that CSE and DSD and GCSB, that's the Five Eyes, they use that data to murder people extrajudicially. They use it to assassinate people. So when someone says that surveillance has never harmed anyone, look to the thousands of dead people tied to the US drone program, and then you will understand that there is a material cost of life. For each and every person killed by that drone program, surveillance data helped to enable it. When Carl Bildt says that the surveillance never hurt anyone, and especially if you don't know about it, I would like him to understand that what he's saying is that the assassinations that my country does illegally, those are people, and it did hurt them. Surveillance is a very serious problem, and the main reason that dragnet surveillance is possible is because our communications on the internet, be it voice communications or text communications, are unencrypted. It is possible to look through all of the internet content that exists and to search for certain things. This is called a selector. So every phone number, every picture, every text on a web page, that kind of selector-based surveillance allows them to then profile and to target people, to exploit their computers, but moreover, to move from a paradigm of wiretapping to whole life monitoring. When Dilma is being spied on by the NSA, or when Merkel is being spied on by the NSA, it's not that they tap one wire. It's not like spies with headphones listening to one conversation. It is that everywhere you move in the world, every device you interact with, it has been repurposed to spy on you. It is not that your friends have been turned, it is that all of our devices have been turned and your friends have no say in it. This kind of mass surveillance and this kind of targeted surveillance, both of them must be stopped. It is not just mass surveillance. It is also targeted surveillance, because the myth of targeted surveillance is that it is necessary and proportionate, but it isn't. Just as imperialism is not proportionate, it is so absolutely without question that this targeted surveillance is an extension of that. It is digital colonialism. We must not allow it to continue, and we must implement free software solutions that respect basic human rights and advance those human rights. And so that's what I would have to say to you tonight. So please tell your government, the Brazilian government, to tell my government to listen to the American people. Stand in solidarity with the American people as we stand in solidarity with you. Eu gostaria de passar a palavra agora para o nosso Roy Singham, fundador e presidente da ThoughtWorks, uma companhia que trabalha para o desenvolvimento e distribuição de softwares para clientes corporativos, mantendo compromisso com a mudança social. A empresa se destaca por desenvolver, incentivar e apoiar práticas e projetos dentro da lógica open source. É um dos principais responsáveis pela popularização da chamada Lean Revolution, prática de produção que propõe a eliminação de qualquer investimento de recurso e força de trabalho que não implique na criação de valor para o consumidor final. Defensor da aplicação de métodos ágeis de desenvolvimento de software, é um dos incentivadores do movimento de ferramentas open source em escala global. Roy Singham advoga pela privacidade e segurança online, sendo crítico enfático do modelo de espionagem adotado pelos Estados Unidos e evidenciado a partir das revelações de Edward Snowden. Roy, thank you very much. You have 10 minutes.
Thank you. First, let me say it's a very great honor to be here as a guest of the Brazilian people and the Brazilian government. I run a software company, and I think I'm one of the most lucky people in the world because I travel many countries. I probably travel almost 300 days a year. The place, my Brazilian colleagues said, Roy, you are so happy in Brazil. How come you don't come to live here? Because the happiest they ever see me is in Brazil. And I think I am the oldest person in the room, maybe, almost the oldest person in the room. These are the young people here on the stage with me. The conference, this has just happened, Net Mundial. I think history is going to show it is the first Internet governance conference that changed the debate about the human rights for the people of the world. And I think the first, I would like to ask everybody to give the President of Brazil a very big hand for making possible the most important conference, in my mind, in 20 years on the Internet. So please, for the President of Brazil. Her speech yesterday, she did not back down on any of the important issues on surveillance, on privacy, on the right of net neutrality, on the right of the cultures of the people of Africa and Brazil to be represented. I want a world in which my grandchildren, when they think of the music of Brazil, still know Gilberto Gil. For me, as a young boy, he was a very important person in my life. But the way the Internet is going today, 60% of the content is in English, where only 10 to 15% of the world speak English. The problem is not just access, it is diversity of culture. This is why the President, when she spoke yesterday about the defense of the cultural diversity of the planet, that is a democratic right. Yesterday's speech and the passing of this important legislation of the Marco Civil is one of the first to establish the question of human rights in the digital age. You know, it's true that Argentina and I think Chile also have net neutrality. What makes Marco Civil, despite the weaknesses of the compromises we had to make, is that at least there was a statement of the rights of principles. Imagine if the whole world had such rights, right? We would change the whole nature, and Jake and I, as American citizens, wouldn't be ourselves in fear of our own government. The narrative to me that changed with this conference is that there are 5 countries, the 5 Eyes, the United States, New Zealand, Australia, the UK, and Canada, that have given themselves special rights above all the rest of us. When they claim that they are for a free internet, it is rubbish. They wanted internet controlled by those 5 countries and by the corporations that work in those 5 countries. That is not democracy. Democracy is when the people of Recife and the people of Lagos and the people of Jakarta, who don't own corporations like me, have equal production rights. Corporations should never have super rights over the citizens of the world. And that is one of the other special things that is established at this conference. I will say honestly, you have no idea how so happy and proud, you don't, if I knew these people and you see how proud they are to be in Brazil, I think this is a great victory for the Brazilian people, what we have witnessed this week. So I would just say in closing, we haven't won the battle. The document in the conference isn't perfect. Too many of the forces who disagree with the people of Brazil are sitting there. The big corporations and the various Western powers are trying to compromise, and we make compromises in life. I want us to remember this was the first time that the people raised their hands and said, the internet is for the people, not for the rich corporations. So that's what I would close. Now I would like to transition, because I know my time is almost up, to one of the greatest pleasures that I have, is to personally introduce to you somebody who I think, quite frankly, is, if there is a single person who gets the credit for why all of this was possible, is the person who I'm about to introduce. Snowden is very popular. We all know Snowden, and he clearly made tremendous sacrifice of the information. Without Snowden, we would not know that your president was spied upon. We would not know that Petrobras was spied upon by the Canadian Ministry of Mines to steal the wealth of Brazil and provide it to the Canadians. But the reason that Snowden was able to do what he has done for all of us, quite frankly, in my opinion, is down to the bravery of the people in WikiLeaks and the bravery of Julian Assange. So it is my greatest pleasure to introduce to you today the man who I believe was the original architect for this movement, Julian Assange. So Julian, over to you. Oops.
Yep. Thank you, Roy. And you see me, Brazil. We don't have video. Well, I can hear you, Roy. I can't see anything, so I'm assume Oh, there you go. I have teleport. Yes. Okay. Thank you. I hear we have quite a rowdy and appreciative crowd in the background, which is a real pleasure to hear. Well, I know that you were there, and Jacob, and Natalia, and some others who have been with me in one way or another through the last 4 to 7 years while these events have been unfolding. And it's very satisfying to see the passage yesterday of the Marco Civil through the lower house of Brazil. And I hope that the Senate treats it seriously and passes it quickly. I think the political will is there from everything that I've seen. I know that there have been compromises that have had to have been made in order to get that legislation through. But I think it is an important step and an important symbol to lay down that a large country like Brazil that is finding its way in the world has said this far and no further. But if we look at the spread of Net Mundial and what has happened in the geopolitical interplay, then I must agree somewhat with Jacob Appelbaum. For those who have been involved behind the scenes and have watched the development, we all understand that the best thing to come out of is, in fact, public demonstration of will, the public's will, society's will, and some national will in different areas to try and divert the capture of the internet from the Five Eyes Intelligence Alliance and, more broadly speaking, the Western developed powers. We've got to understand that that is a serious attempt by the United States and its allies to keep control of the internet. It has given a concession, not a very important one, in the handing over, probably, of ICANN to the international arena. But there's a reason why the US delegation to Hey, Julian, I think we should So kill. I think you should kill video. There's a reason why the delegation has more than 25 people. Hey, Julian, I think we should kill. Yeah, go. All Can right. you hear me? Yep, Can you better. hear me? Yep, better. Yep. Good. All right. Yep, you're good. It's inferior quality interception by GCHQ again. All right. We should understand the geopolitical realities of what is happening here. Wanna kill? Deal. It's really again. Here's an example of why the NSA surveillance programs are totally fucked. Are they fucking with us right now? Or is it just shitty proprietary software that fucks all of us? That's the question. All right, I can hear you. Well, we'll try. Remember that the first problem is access. As I was saying, although every time I mention the keywords, it seems we lose the connection. There's a reason why the US delegation to Net Mundial has been so large. There's a reason why the Swedish delegation, headed up by Swedish Foreign Minister Carl Bildt, has been so large. There's a reason why the British delegation, informal as it is so large. And that is because there is a new international legislative playing field for control of the world, and that is the legislative playing field of the internet.
Why is it important? The internet is a new land, and there's a land grab on at the moment for control of that new land. And actually, the Five Eyes Intelligence Alliance has well penetrated it and thought that they were the only occupier, perhaps with some interference from time to time by China. But as our societies merging with the internet is merging with our societies. If we go back to some original definitions of a state, control over communications and economic interaction is one of the two primary ingredients of the practical definition of what it means to have a state and to have sovereignty in a state. There has been a digital annexing of the digital space in which our modern societies operate. When there is no formal boundary between our societies and the internet, then occupying the internet is the same thing as occupying our societies. Economic transactions, which we think of in some divorced, abstract realm, are in fact now being conducted as a result over internet communications. The communications that we have between each other, between individual organizations that develop our economy, evolve our political and social structures, happen over the internet. So there is no difference between the internet and society, and what remaining small differences there are in the less developed countries are quickly fading. So control of this new land is in fact control over the basic interaction and economic structures of the world. How our economies interoperate, how people predict and plan their behavior, and how societies culturally and politically evolve. That is why the informal process that is happening here with Netmundial is so important. And it is also why immense resources have gone into, and in fact largely succeeded, in compromising the formal process. Because the United States, Sweden, the UK, and a couple of their allies have been advanced occupiers of this space, advanced colonialists in this space for so long, they recognize the threat of what Brazil is doing and the broader Brazilian community are doing in creating alternative environment for political debate where the hosts of that environment are not the United States government or its allies. And you would have seen that in the end of Carl Bildt's speech, the Swedish foreign minister, where he spoke about how he's going to Estonia and there's a forum there and these other forums and the IGF as a way to devalue the process that is happening, the informal process especially, in Netmundial. Now, Hey, Julian. yes. Unfortunately, I hate to be the bad cop here, but we're going to end up losing everything in a few minutes. Let me try the Roy thing. You have 1 minute summary. Key points you want. A call to action. Call to action for the crowd. All right, call to action. First of all, there's a formal conference of Netmundial. It has been almost entirely compromised by geopolitical pressure from the United States and its allies. We can see that in how the formal policy documents have been developed. Nonetheless, the informal proceedings, the gathering together of all the people involved, including this event we're happening right now, creates a new center of political ballast. We have to understand that we've got to grab that opportunity and continue to produce alternative centers of political ballast and vision. And number two, in relation to Marco Civil, it's all very well to have laws proposed and even passed. When something enters into law, it doesn't mean anything at all. The law has got to be enforced. It is enforced as a result of political pressure and ultimately power. Laws are enforced by power. That is why, for example, the banking laws in the United States are not enforced. In order to enforce the rights that we want,
we need to structure ourselves so we have the power that we need to enforce those rights. Also, in relation to mass surveillance, don't be scared. It has been a goal for many, many years of various powers, from Hoover's FBI back in '71 to the Russian government in Chechnya, to terrify people from engaging in activities that would be perceived to be against those who hold that power. The reality is the National Security Agency is a deeply incompetent organization. That is why Edward Snowden was able to take that material out. That is why in the largest intelligent manhunt the world has ever seen, which is the National Security Agency and defeated them in getting Edward Snowden out of Hong Kong. And it's also why he went head-to-head with the Pentagon, the State Department, completely none of a single publication censored. So don't be overwhelmed by the paranoia. Understand, yes, there's a threat to the future of civilization, but we are ultimately dealing with slow-moving, very bureaucratic, deeply incompetent institutions that do not attract the best and the brightest. And if we can construct our own associations and organizations of courageous, intelligent people, well, then of course they will prosper and ultimately prevail. Yeah, thank you. Thanks, Julian, so much. It's really great to have you. Woo! Thanks. Thanks, guys. Thank you, Brazil. Let me just finish up my comments officially and then pass back over to our... People ask me, when I first was in Brasilia meeting with our friends here, why do I believe that Brazil is at the center of the opposition and the creation of a new world? It's not just that your government has had this conference. If you look at the hacker community here in Brazil, if you look at the economic power of Brazil, if you look at the progressives in South America, it's not just Brazil, it's Ecuador, it's Uruguay. We have many friends in South America who are also supporting the open source movement in the continent. If we could get the intellectual capacity of the young Brazilians and Ecuadorians and Venezuelans tied to the global community, tied to open hardware, tied to a new move, we can actually rebuild an internet that is safe for the future generations of the world. I think that both Germany and, what is the consequence of this conference? This is to put pressure on the other governments to behave as we happened here. I look forward to the next conference being held somewhere else that is even more people in the streets. But I will say honestly, when I was watching what happened, it's very few governments that would have something like this arena for the input. Julian was correct. And so again, I'd like to say thank you to the organizers of this space and the conference for creating such an awesome space, a protected space where people like myself and Jacob can come proudly to the country and feel safe. So thank you to the government and the people of Brazil. Thank you. Obrigado, Roy. Thank you, Inded. Inclusive, como nós estamos num espaço multissetorial, ele trouxe essa surpresa vindo da sociedade civil, né, uma posição da sociedade civil que num espaço multissetorial tem que ser respeitado. Né. Eu queria então passar para a Andrea, para ela... Twitter. Poder Temos perguntas aí? Dar um conjunto Twitter, de perguntas. Face. Vamos abrir para a galera que está aqui, então? Ok? Gente, só lembrando aqui na frente que a gente tem luz, em 140 caracteres. Aqui, por favor. E que tenham perguntas que tenham a ver com o que a gente está falando aqui. Vamos lá? Aqui, por favor, é por causa da luz aqui, você pega melhor no vídeo para quem está lá. Pode vir aí, galera. Vamos lá, só falar o nome, de onde é. Meu nome é José Ricardo, sou aqui de São Paulo mesmo. A minha pergunta é para o Appelbaum. Eu gostaria de saber dele que comprometimento o Heartbleed traz para o Tor e por que ele acha que uma falha tão visível no Heartbeat do OpenSSL ficou visível durante tanto tempo, durante 2 anos. A gente vai combinar... ok. Yeah, a gente vai combinar, você prefere cada um responda? Okay. Which do you prefer? A lot of different questions and in the end?
Para cada 3 questões, eles Ok. respondem. A gente vai fazer, então, 3 questões, 3 perguntas, e eles vão respondendo na medida, tá bom? Seu nome, se é de algum blog, algum lugar. Tá, meu nome é Bruno Souza Leão, sou estudante de jornalismo do Mackenzie, ainda segundo semestre, e quero fazer uma pergunta para a Natália. Devido às proporções que levaram à evolução das ferramentas tecnológicas de informação, a vigilância na internet pode ser um estopim para uma guerra, cyberguerra mundial? Ou esta mesma guerra está oculta aos olhos do cidadão comum? Obrigado. Viu? Ok, então mais uma agora, a gente faz uma rodada e aí depois a gente volta a ouvir de novo. Eu queria perguntar para o Jacob também, que, bom, meu nome é Lorena, eu trabalho no LABIC também, com os estudos de mapeamento na área de cibercultura. E, bom, ano passado a gente teve um trabalho sobre o Wikileaks, agora eu estou trabalhando sobre mapear as ferramentas que o NSA usa, né? Então, assim, uma coisa que a gente aprende, assim, que é desenvolvedor, é programador, assim, que código não é neutro, né? Eu queria que ele falasse um pouco disso, assim, do papel dos programadores, dos desenvolvedores mesmo hoje, porque o Snowden é um cara, um desenvolvedor, e que ele realmente se levantou contra algumas coisas que estavam acontecendo. E aí eu queria lembrar também a figura do matemático muito importante, que foi o William Binney, né? Que há algum tempo atrás também levantou contra isso, porque a NSA começou a usar a ferramenta dele de uma maneira bem assim, errada. Ok, então, 2 questions for Jacob e uma para a Natália. Vamos responder e depois a gente continua, então, tá, galera? Ladies first. Great, aqui, Natália. Ok. A pergunta foi se há o risco de a vigilância levar a uma guerra, né? Eu acho que já há uma guerra acontecendo e que, sim, está escondida do grande público. Nisso, acredito que não só a opacidade dos governos, mas também a omissão da mídia colabora. O Jacob mencionou a guerra de drones. Uma das últimas revelações dos arquivos do Snowden é que a guerra de drones, que são aviões não tripulados, feita pelos Estados Unidos, é guiada basicamente por informação de vigilância, ou seja, não é mais informação de infiltrado no campo. Quando chega um drone e bombardeia o Paquistão, grande maioria das informações que levam a bombardear em determinado lugar vem de vigilância eletrônica, de vigilância digital. Essa guerra ela é gigantesca. Existe uma organização no Reino Unido que é parceiro da agência pública, que é o Bureau of Investigative Journalism, que contabiliza o número de mortes somente no Paquistão nos últimos 10 anos por ataques de drones americanos. Foram mortos entre 2.300 pessoas e 3.700 pessoas. Na Somália, foram mortas entre 10 e 20 pessoas. No Iêmen, foram mortas entre 302 e 400 pessoas. O total é muito alto. É quase o número de pessoas mortas no World Trade Center. Essa guerra ela não é reportada da maneira que ela é reportada, ela está acontecendo e ela precisa ser compreendida pelas populações. Existe ainda uma outra guerra, na minha visão, que é uma guerra diplomática, que está diplomaticamente fazendo pressão e ameaçando e amedrontando essas pessoas que ousam falar contra a vigilância, falar contra o que o Jacob chamou de neocolonialismo digital. Essas pessoas, como nós todas sabemos, já mencionamos, Julian Assange, Edward Snowden, Sarah Harrison, Glenn Greenwald, sofrem pressão todos os dias, são vigiados, há pressões variadas, como ficou muito claro com o evento mencionado aqui pelo Jacob. É uma pressão muito forte, nós sabemos que ela acontece e ela também não está sendo contada para o público como ela deveria ser. Eu vejo 2 guerras que já estão acontecendo no campo digital e no campo da vigilância. Ok, Jacob, it's your time. I want to say that I totally agree with what she said, but I would make one slight correction, which is something, I think it was Chomsky who said it. It's not a war, it's a slaughter. And it's an important distinction to make. When you have flying robots that bring fiery death where there is no resistance, it's not a war, it's a slaughter.
And that's what's happening right now with this surveillance data. And you can learn a lot about a person by how they react to a thing. You know, in America we say, 9/11 never again. But whenever you hear an American saying that, when they also advocate for this slaughter, you must understand that what they mean is, unless they cause it. The Iraq War and the Afghan War, we have killed somewhere between 100,000 and 1 million people. That's between 50 and 500 9/11s by our own hand. That's unacceptable to many of the American public, but we're not consulted, and our government does not represent a non-war vote. So I think it's important to say that this slaughter doesn't represent all of us. And that actually is part of the answer to the NSA and their code and the tools that they build and whether they're neutral. No, they're not neutral because they represent a fundamental way to entrench power. And that's what Julian was talking about. And I'll say it a slightly different way, which is that when Bill Binney built a tool, as you mentioned Bill Binney, in order to surveil the planet, actually, and to surveil people that could be terrorists, they used it in a way that was not as he intended it. Because the code itself and the ideas itself, they're not neutral, even though he had the best of intentions. Because actually the resources that the NSA has access to and the things that they are able to get away with legally and illegally, it is a totally different context. And that tells you something about the tool itself. So no, code is not neutral. Though code is speech, and speech should be free, one must understand that one must recognize the consequences of one's speech. And one must understand that speech in a context of war, often, especially when you expand the war, is speech that is not neutral. It is in support of that war. And that is absolutely essential. When you write free software, you are making a political statement. And when you write proprietary software, or when you write software to surveil people, you are making a political statement. There is no neutrality in a burning world, right? That is important to understand. As far as this question about OpenSSL and Tor, I think that we mostly have solved the problem. This is a slightly technical point, but we've been removing Tor relays from the Tor network and notifying the directory operators and specifically the people that run relays to remove and to patch their system and to rotate their certificates. It's pretty terrible that this bug was out there, and it tells us something, which is that monoculture is death. So if you'd like to help to promote more free software and a diversity of free software, that can really help. If you're a programmer and you want to help us make it so that Tor users have a choice between different TLS stacks, that's a lot of work. It's an incredible amount of work, and we could use your help to make that happen. There are implementations of Tor that were not vulnerable to that, such as Orchid, the Java Tor. So I don't think it's the end of the world, and there are many versions of Tor, such as the one shipping in Tails, the live CD that helps people to be anonymous online without any configuration, that they were not vulnerable also. But the relays themselves, many of them were vulnerable. So it is important, I think, if you run a relay to upgrade it. And if you don't run a relay, you should consider doing that now. We can use your help. Ok. Perguntas? Olá, eu sou o Thiago, no Movimento Juntos. Primeiramente, boa noite a todos. E boa noite aqui à mesa, Natália, Sérgio, Roy, Jacob e ao Assange, não sei se ele ainda está ouvindo a gente. Mas foi um debate de altíssimo nível e é muito importante ter tido esse debate aqui, porque o Net Mundial só está discutindo de fato os temas que ele tem que discutir por ter um espaço como esse. Porque tem muitas coisas que não estão sendo tocadas lá, que é o pessoal aqui que está levantando. E essa mesa aqui levantou muitas pautas importantes. Então, passando pelo software livre, pela inclusão digital, pelo incentivo ao uso de criptografia, ensino de computação, são pautas que a gente tem que também colocar isso aí na ordem do dia. Não basta só a gente ter o Marco Civil, que é só uma lei, como a Sanji colocou, que não é capaz de chegar à disputa de poder real que a gente está fazendo no meio dessa ciberguerra. Para além disso, o que a Natália levantou da solidariedade aos 7 ativistas é muito importante. Em particular, a gente do Movimento Juntos tem feito essa luta junto com os 7 ativistas e com mais movimentos pelo asilo a Edward Snowden. Então, eu queria ler aqui uma carta que a gente escreveu, que é: nós dizemos sim a Edward Snowden. E aqui o Thiago vai entregar também para vocês terem uma cópia. Ela está em português e em inglês atrás, então vocês podem ler em inglês também. Em todo o mundo, as revelações de Edward Snowden, ex-técnico da NSA, causaram enorme preocupação e indignação. Por revelar que as comunicações de bilhões de pessoas estão sob monitoramento permanente de agências de segurança e espionagem do EUA,
Snowden pagou um alto preço. Retiraram do convívio de sua família e amigos, retiraram-lhe o passaporte, obrigando-o a refugiar-se no exterior. Edward Snowden não aceitou seguir calado sobre o ataque a direitos humanos fundamentais realizado pretensamente em nome da segurança nacional e do combate ao terrorismo. Como afirma em sua carta aberta ao povo brasileiro, foi um ato de consciência. Não quero viver em um mundo em que tudo que eu digo, tudo que eu faço, todos com quem falo, cada expressão da criatividade, de amor ou amizade seja registrado. Não é algo que estou disposto a apoiar, não é algo que estou disposto a construir e não é algo sobre o qual estou disposto a viver. No que se refere ao Brasil, além de mostrar que nosso país é o maior alvo da interceptação e do armazenamento ilegal de dados fora do território dos Estados Unidos, Snowden revelou que as comunicações de uma empresa estratégica e patrimônio nacional, a Petrobras, foram alvo constante das agências de espionagem. Além disso, e mais grave, trouxe a público que até as comunicações do Gabinete da Presidência da República foram alvo da NSA. Nós que assinamos esse manifesto nos solidarizamos com Edward Snowden e não aceitamos que sua vida, liberdade e direitos fundamentais sigam correndo perigo. Nos posicionamos firmemente em favor da concessão de asilo a Snowden pelo Brasil como instrumento contemplado em nossa Constituição e em tratados internacionais. Trata-se, em nossa opinião, de uma questão de direitos humanos. Com sua coragem, Edward Snowden apoiou o Brasil, defendendo os direitos do seu povo e do seu governo. Devemos lhe retribuir por seus gestos generosos, em consonância com a tradição democrática de nosso país, que em anos recentes corretamente recebeu em seu território diversas pessoas na condição de asilados. O Brasil não pode agora ignorar a situação de Snowden. Por isso, nos dirigimos à presidenta Dilma Rousseff e lhe fazemos um apelo. Queremos que o Brasil conceda asilo imediato a Edward Snowden. Então é isso, a gente quer convidar todos... para se juntarem a nós nessa empreitada, junto com na defesa desses 7 ativistas, entre ele e o Snowden, e a gente acha que daqui pode sair esse movimento mais forte para a gente conseguir conquistar isso de fato. A gente vai fazer... Tá, eu tenho uma pergunta, aliás, eu tenho um protesto, e é para você. Eu posso falar em inglês se quiser, porque eu tive que ir embora para os Estados Unidos, porque o governo brasileiro, exatamente como o governo americano, eu fui processada porque o meu ex-marido é político, foi envolvido num esquema de corrupção, que chama-se Mensalão, e eu tive que ir embora por ameaça de morte. Ele colocou 25 ações de queixa-crime contra mim, e a presidente Dilma Rousseff, por ser aliado, ficou calada. Eu tenho os extratos de offshores, de contas de 347 milhões de dólares de propina do Ministério dos Transportes. E eu estou tendo que morar nos Estados Unidos por causa disso, porque eu fui ameaçada. Então, a brincadeira é igual. O americano defende o país dele e o Brasil defende. Ou seja, eu estou exatamente na situação do Snowden, só que por causa de um cara que está preso no Brasil por corrupção, tá? E que o governo brasileiro fecha os olhos porque está negociando uma próxima presidência. Então, eu gostaria de saber se existe alguma segurança para mim, porque nos Estados Unidos existe a First Amendment. Eu não quero mais gastar 1 milhão em advogado para me defender de um presidiário. Eu queria saber o que você tem para dizer sobre isso. Sure, here's what I have to say. So here's what I would say. I think the translation was not particularly good, but I think what I understood is that you said, well, hold on. Tell me if I understand you correctly. That the United States and Brazil are both corrupt states that do not respect their civilians' rights. Do you think that I'm endorsing Brazil as a nation state overall and that I would say that Brazil doesn't have corruption? Ok. Just to be clear. Já está virando um ataque. No, let her speak. Let her speak. Let her speak. Deixa ele responder. Não, mas deixa ele responder, então. No, let her speak. I want to be clear. I don't endorse any state. I want a no-state solution, okay? The reason that I believe that we need free software is because states are corrupt and they will sell us out. I live in exile in Germany. I cannot return to my country because I have been persecuted for more than 4 years. I stand in solidarity with all people that have been persecuted. You should not crucify me because Brazil tries to crucify you. I stand in solidarity with you. Próximo, ele vai fazer pergunta aqui.
Ok. É democracia, mas todo mundo falou um pouquinho. Eu tive tempo para falar e você falou Isso. bem. Legal, valeu, vamos trocar. Vamos rodar, todo mundo Obrigada. tem o direito a falar. Ok. Fala seu nome, de onde você é. Bom, meu nome é Vitor Rest, eu sou estudante de jornalismo do Mackenzie também. Eu quero fazer uma pergunta para o Sérgio. Eu entrevistei um professor de Direito e advogado lá do Mackenzie do Rio de Janeiro, portanto, outra unidade do Mackenzie, e ele chamou a atenção de alguns pontos do Marco Civil. O nome dele é Rodrigo Mesomo, ele deu uma entrevista até na Record News. Uma gravata borboleta. Isso. Ele chama atenção para os termos que, segundo ele, são vagos juridicamente, que é a autoridade administrativa e interesse social. Segundo ele, esse segundo termo, interesse social, pode ser usado pelo governo para derrubar a internet, como a Venezuela e a Turquia fizeram. E ele também questiona que autoridade administrativa seria essa. Daí eu pensei comigo, se não pode ser alguém indicado por algum partido do governo para perseguir alguém. Espera aí, só um momento. E ele também disse que esse também é um primeiro passo para uma série de regulamentações, inclusive da mídia. O senhor acha que não pode estar sendo instalada uma agenda totalitária aqui? Minha pergunta é para o Jacob, sobre a rede Tor, que é um estudo que eu estou fazendo. São duas perguntas. O que ele considera o futuro da rede Tor? E como explicar se é verdadeira essa contradição de que o projeto Tor nasceu nos laboratórios de computação da Marinha Americana? Como explicar se isso não pode gerar uma contradição entre garantia de anonimato e a origem do projeto Tor? Ok, a gente vai ouvir então a última pergunta daqui, para poder ter as considerações finais daqui e a gente ainda voltar com a Sandy, por favor. Boa tarde, meu nome é Isaac, eu estudo marketing digital na FGV. Gostaria de fazer uma pergunta rápida e objetiva para o Roy, para o Jacob e para o Sérgio também. Como efetivamente as empresas e cidadãos brasileiros eles podem se proteger da vigilância externa de dados através de software livres? Ok, vamos às considerações finais, já respondendo as perguntas. Sérgio, está aí com o microfone. Eu não anotei o nome do estudante do Vitor. A questão que você traz é muito importante e ainda bem que você fez essa pergunta para esclarecer. Queria deixar claro o seguinte: os cabos, as fibras por onde passa toda a comunicação de internet no Brasil, elas são privadas. Elas estão sob o controle privado de algumas corporações. E eles estavam armando a possibilidade de, por ser um negócio privado, o cabo, a fibra ótica, eles poderem interferir no fluxo de informação que passa dentro da fibra ótica. Aí só tinha um jeito de impedir a censura privada, que é o que o teu professor não considera. O único jeito era fazer uma lei. Que lei? Para garantir que houvesse a neutralidade na rede. Então, primeira coisa, o coração do Marco Civil é o princípio de neutralidade da rede. Segunda coisa muito importante, quando o governo brasileiro encampou esse projeto, eu digo, lendo ele claramente, todos os artigos. Se tem um governo no mundo, após a aprovação dessa lei, que não tem condição de interferir sem ordem judicial, chama-se governo brasileiro. Em qualquer outro país do mundo, inclusive os Estados Unidos, o Patriot Act permite que se interfira nas comunicações sem ordem judicial. O Marco Civil não permite isso. Então, segundo problema, os metadados, eles estão sendo coletados pelas empresas. E o que está acontecendo é o seguinte: o governo, através dessa coleta de metadados, que foi a minha primeira intervenção, os lobbies da Polícia Federal, das forças que eu denunciei aqui no início, de direita, enfiaram um monte de coisas dentro. Eles
Tem problemas dentro do Marco Civil, mas o Marco Civil é uma lei que tem uma coisa: poder pegar um dado com uma autoridade, o Ministério Público e o Judiciário e a polícia, é uma coisa que eu não concordo. Ele só poderia pegar informações com ordem judicial. Isso foi incluído não no projeto nosso, porque esse projeto foi feito pela sociedade civil. Isso foi incluído pelas forças de direita e por partidos que, inclusive, um partido votou contra o Marco Civil. Esse partido incluiu esse artigo. Então tem que ficar claro que quem está incluindo isso não foi nem o projeto original da sociedade civil, nem o governo. E por isso que eu disse, isso não tira a força do Marco Civil, coloca um problema. Vocês devem ter lido hoje nos jornais, as operadoras de telefonia já estão dizendo que o Marco Civil não impede que elas façam pacotes diferenciados. Eles vão para o judiciário tentar interpretar a lei no interesse deles. Então, por isso que eles colocaram no artigo 3º, que é muito pior do que você falou, as corporações colocaram o seguinte princípio: ao lado do princípio da neutralidade da rede, eles colocaram o princípio da liberdade de modelo de negócios. Sabe para quê? Para no mesmo artigo ter um princípio contra o outro, e eles poderem disputar no judiciário. Judiciário esse no Brasil, que é bom, mas não é tão bom assim. Precisa ter opacidade. Não é porque é juiz que não tem que ser transparente. Tem que ter transparência no judiciário. E outra, juiz partidário que só vê corrupção de um lado, eu quero que o juiz veja corrupção em todos os lados. Inclusive, veja o corruptor. Sabe quem é o corruptor no Brasil? São as corporações. Elas corrompem e elas não são levadas aos tribunais. Então, por fim, eu queria a última pergunta, eu já estourei meu tempo, eu queria para a última pergunta, que o menino falou que era sobre software livre. Software livre tem o código fonte aberto. Um software, rapidamente, ele tem um código que a máquina entende, que a gente chama de executável, e tem um código que foi escrito por um programador, que se chama código-fonte, que diz as rotinas onde esse código foi escrito, o que ele faz e tal. Esse código-fonte, estando aberto, ele não quer dizer que o código e o software sejam bons, mas quer dizer que nós podemos auditar esse software. Nós podemos saber o que ele faz, nós podemos encontrar suas falhas, nós podemos retirar backdoors. Então, quando você usa software livre, você está aumentando, na verdade, as possibilidades de ter uma coisa mais segura. 100% segura? Não. Nem usando criptografia 100% segura. Mas eu queria defender aqui, e para concluir, dizer o seguinte: use criptografia para falar com a sua mãe. Use criptografia para falar com a sua namorada, com o seu namorado. Use criptografia e aumente o custo de processamento das nossas informações. Proteja a sua comunicação. Dê prejuízo à NSA. Dê prejuízo à NSA. Se 20 mil brasileiros usarem criptografia, 30 mil brasileiros, 40 mil brasileiros, eu vou dizer um negócio, eles vão ajoelhar e ter que pedir água. 4.000 bits, 4.000, quase 5.000 bits de criptografia, 2.048 bits, não importa. Use criptografia e mande a NSA ficar garimpando bits. É isso aí. You have to go next. After that, you have to go. Okay. Okay, so two quick points in summary and to answer the question. Very hard to give that speech. It currently costs the United States 13 cents to spy on every citizen in the world. That's the cost of all the spying of the U.S. If we do what Sergio says, and everybody in Brazil uses encryption on free open source software, over time we can overwhelm the ability of these governments to spy on the people of the world. And if there's a country where this might catch on, it's actually Brazil. So my encouragement is to create not only the software that's used with encryption, we need an alternative to Gmail. We need an alternative to Facebook.
We need peer-to-peer technologies. We need an alternative to DNS. Create, with open source, free open source, new software that makes it easier for us to use encryption. To be honest, encryption is a little bit too hard for us to use now, for the citizens. The Brazilian hacker community can create better software for the world that would actually enable this revolution that Sergio is demanding. Let me also answer one of the other questions from the woman who was quite upset. You know, I live in the United States, and she's saying that we have First Amendment rights. I would ask her, where are the First Amendment rights for the 1 million black Americans who are in prison tonight? Where are the civil rights and the First Amendment rights for 80,000 of those black American men tonight who are in solitary confinement in the United States, solitary confinement which has been defined by the United Nations as a form of torture? So tonight, 80,000 people are being tortured in the prisons of the United States. That is not a First Amendment right. That is not freedom of speech. This week, 20 people were killed by a drone missile in Yemen. Every day there's these drone missiles. They admit, so-called, that 6 of them were so-called citizens, as if the other 12 who had no trial, no right to a defense, no right to any civil or human rights. Is that freedom of speech? When we say censorship, you know, there are certain countries like to pretend that they are not in favor of censorship. Is not the murder of children with a drone censorship? Is not the refusal of the right of children to be in Africa? There are 500 languages in Africa. Is not those children are never going to grow up reading a book on the internet in the language of their own people? Is that not censorship? Economic censorship is just as important as this question of political censorship. And I would say, in hindsight, when the question about the United States, it is a country that preaches this but does not practice any of the principles that it claims that it preaches. That is my comment. Jacob, please. Oh man, I'm with Roy on that. I mean, I think it's important to note that America has high-minded ideals, and as an American, I really love my country, but my government, it hates those ideals, and thus it hates people that care to talk about those ideals and that we should live up to them. So I want to answer the 2 questions, and then I think I'll close with a call to action. But what is the future of Tor? Tor is free software, so the future lies with you. If you want to help, you can help. We need more people to run Tor relays. Now, we do have the dubious honor of being one of the only free software projects to be funded by both the Department of Defense, DARPA, and the Electronic Frontier Foundation. That sure is strange, but the beautiful part about free software is that if you have any doubts about how we've implemented it, if you have any doubts about the security claims we make, you can look at the source code. You can study the source code. You can change the source code. You can compile it, run it for any purpose, and you can share those changes, because Tor embodies the 4 freedoms of the free software movement. So I would encourage you to understand that if you want to look to the future of privacy and liberty with regard to Tor, help us. That is the future. When you come and help us, that will ensure that we take the right direction always. So the future of free software is with each of us, and the future of Tor is also with each of us. And so I hope you'll come and help us with that. And as far as protecting ourselves, I think that that's a good follow-up question, because it in fact is the same thing. I work on Tor and I work on the off-the-record messaging project, both cryptographic projects to protect individual liberty, because I don't believe that states alone will protect us. I think that they will use backroom dealing and dirty politics, and they will throw us under the bus. And it is up to us to make states irrelevant when they refuse to protect our rights. They have positive and negative obligations, and we must use strong mathematics and free software and free and open hardware to be able to uphold those rights. It is only if we have that power in our hands that we will be the ones at the table to ensure that we are protected. We need laws like the Marco Civil. There's no question that the state is relevant, but it is absolutely critical that we do not simply let the state take that power and keep that power and to lose it to other parties that do not respect the states and their processes, frankly. So it is with free software
It is with strong cryptography and is with good policy and international agreements and laws where we uphold human rights, where we recognize that there is a movement, which is that of social justice. And the cypherpunks, their movement, it ties into this in the long arc of history. And this social justice movement is one that you can join. And every time you use cryptography, you are helping. You are joining that movement. When you confront your leaders and ask them if they are participating in mass surveillance, you are helping to keep civil society and societies themselves safe. When you run a Tor relay, you are doing the same. When you encrypt your communications, you are doing the same. When you visit Feasly and you work on free software and you support the Free Software Foundation, you are doing that. When you make a full push for democracy, you are doing that. We need this, so we need you. That is how we will protect ourselves, by protecting each other. Eu vou encerrar. Bom, o pedido já foi feito, né? Dilma, dê asilo ao Snowden. Tente intermediar a crise diplomática entre Equador e Reino Unido para que o Assange possa gozar do asilo. Nós distribuímos apitos para todo mundo na plateia. A ideia nossa, de todo mundo aqui no painel, é que é o seguinte: isso aqui é um apito, é uma homenagem aos whistleblowers que nós mencionamos no começo da nossa discussão. Assange, Manning, Snowden, Sarah, Glenn, Laura e David Miranda. Se todo mundo apitar bem forte, o governo brasileiro vai ouvir. Vamos, todo mundo? Uma mensagem de uma amiga mexicana. Muito obrigada para todo mundo. I'm going to try to say it in English because, as you know, right now in Mexico, there's secondary laws are being discussed, and our president is showing a new law that's going to censor and ban internet. It's very, very important to for me to ask for help, as I did yesterday. We have right now a lot of people in the streets, of course, and we have a hashtag right now. I know that it's very important, as I am doing right now. I am trying to convince all my friends, because I am an activist, and it's very important for us to use all this software, free software. I know that this Saturday is going to be a fair in the city that I am from, and also in Guadalajara. And it's just a call for help, because it's very important. It's going to be a silent zone. It's going to be so many things that it's very important for us that you help us. So it's just a call for help. Thank you. Okay. So I signed a declaration supporting this already. And I want to say that I think it's absolutely essential that we recognize that it is important for you to have a free and open internet and a secure internet. And it is the case that when you choose wiretapping, when you choose systems that can be spied upon, it is not the case that you will be safe. The Zeta Cartel does not care about your lawful interception laws. When the Zeta Cartel, which is an extremely scary drug cartel in Mexico, when they have access to the telecom's so-called lawful interception systems, they hunt down whistleblowers and they kill them. They find bloggers and they execute them.
everyone is less safe when you choose a world of wiretapping. And when you choose to censor the internet, you choose to create weaknesses that will destroy Mexico, even more than our failed war on some drugs has already done. So I stand with you, and I know the rest of us do too. And if you don't, I'm going to say you do, because you should. And we have, I think, luckily, the connection is good. And with the permission of the audience, I'd like to turn the floor finally to Julian once again to say his final words. So, Julian. Wow, it's working for the moment, Roy. Thank you. Well, listening to all that, let me just say that I'm not sure who this Brazilian speaker was, Sergio. I agree with everything that man says, and that is very rare. I'm delighted to be able to say that. And of course, Roy and Jacob and Natalia know that I love them very much anyway. Let's try and end what I was saying. I understand there was a question to me about some details of the Marco Civil and whether those would lead to a broadening of regulation. Actually, it is an interesting question. It's an interesting question in relation to Net Mundial as a whole, that once we start a process of regulation which is pushed and generated by civil Bruce Willis. Are you listeners? Julian? No. Okay. Well, I was just about to say I give up for the moment, but all right, I'm back. Okay, when we introduce legislation, there is actually a significant risk that the legislation over time will be corrupted. We have now in Brazil has now opened up regulation of the internet through the Marco Civil. That is true. And if big media, big corporations and pressure from the US government continues and overpowers our own power to pressure, inevitably that legislation, yes, it will be corrupted. It will twist 180 degrees into a type of legislation that starts to produce just the opposite to what we want. The only thing to stop that is our solidarity, our awareness, our intelligence, our lack of fear, our coming together and monitoring the situation over time and producing understanding amongst all of us and those people who would try and crush this regulation or twist it, that will not be possible. This time, this generation, we are setting forth the principles on which we believe our new society should be based. If we do not do it where we can, for example, those elements of the Marco Civil of which we've struggled for, other people will come and claim the territory. And that is true internationally and nationally for how the internet is evolving. This new society is the new civilization of the world. It is moving together, harmonizing together. New national legislative endeavors will harmonize with international legislative endeavors and will ultimately be pushed one way or another by the facts of the world. And those include the use of strong cryptography, the programs that we make available on the internet, the realities of economic development in one area of the world or another, and the vigor of particular cultures and languages. So
yes, we can produce a different system. Maybe not one that is altogether good. We're still going to have all the problems, still going to have many of the problems that we see, and many, many types of corruption and inhumane behavior, even if we get nearly everything that we want in terms of how the world transforms. But the alternative is to simply abandon the territory, to abandon the ground. And we know that it is a constant struggle to just keep things the way they are. So let us not abandon the ground. Let us understand that at this moment where there is a new territory, where new standards are rising and new networks of association, and even, we could say, a new culture, and with new defined principles and values, that we have to take that and take our moment where we can, because if we don't do it, someone else will, and the result won't be one that we like. Well, all right, I think that's it. Thank you, Julian, very much. Woo! Thanks. Obrigado. Thanks a lot for your presentation. Thanks a lot, Jacob, Roy Singham. Muito obrigado, Natália, Serginho. Eu queria agradecer a organização do evento da ArenaNet Mundial, agradecer todos os participantes e dizer que continue os internautas também online, que nós vamos ter a discussão sobre os resultados da Conferência NET Mundial, agora na sequência aí, daqui mais ou menos 1 hora. Muito obrigado a todos. Ok.